Lídia era uma comerciante, mas ela também era uma mulher temente a Deus. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. Ela servia a Deus. Bem, ela era uma prosélita. Ela não era judia, ela era uma grega de Tiatira, da Ásia Menor. Mas ela havia abraçado o Deus de Israel, Jeová, e conhecido a fé do povo de Deus, e a lei de Deus, e a revelação de Deus na lei, nos profetas, no Antigo Testamento. E assim ela abraçou sinceramente Deus de Israel. E junto com o povo de Deus que se encontrava naquela cidade, algumas outras mulheres, ela guardava aquele sábado, dia de descanso, para adorar o Senhor. E nós lemos que no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E ali estavam estas mulheres fazendo oração ao Senhor. E Lídia estava, uma prosélita, que abraçara a fé em Deus. Cria em Deus, orava a Deus, guardava a lei, o sábado aqui, um dos aspectos da lei, sendo guardado, nos é ensinado. Mas veja, queridos amigos, não era uma mulher salva. Não era uma mulher convertida. Ela não conhecia a salvação em Jesus Cristo. Como Cornélio, você se recorda, lá em Cesareia, aquele general, aquele capitão romano, gentio, que abraçara a religião judaica, a fé no Messias, a fé no Deus verdadeiro, e que cumpria os ditames da religião com sinceridade, ajudava as pessoas e orava ao Senhor como Lídia orava, e as suas orações eram ouvidas por Deus, e as suas boas obras contadas para ele, não como méritos para a salvação. Assim também é Lídia, mas ele não conhecia a salvação. E Deus, na sua misericórdia, envia Pedro àquela cidade de Cesareia, na beira do mar, para pregar o evangelho a Cornélio e dizer a ele: Cornélio, as tuas orações têm sido ouvidas no céu. Em memória do Senhor estão as tuas doações e beneficências. Mas lhe falta algo: salvação. Pedro, vai a Cornélio e diga a ele que, apesar da boa pessoa que ele é, o bom religioso que ele continua indo para o inferno porque ele não conhece Jesus Cristo. Exatamente isso que acontece com Lídia aqui. Na grande compaixão e misericórdia do Senhor, ele envia Paulo àquela mulher primeiramente. Ela temia o Deus verdadeiro, ela guardava a lei do Senhor, mas ela não conhecia Jesus Cristo. E, querido amigo, devo lhe dizer isso: crer em Deus não é o suficiente para entrar no céu. E aqui está o exemplo. E estas pessoas, como Lídia e Cornélio, criam com sinceridade, mas elas precisaram ouvir o evangelho da graça redentora para serem reconciliadas com Deus e salvas. Veja, a crença em Deus não é suficiente. Na verdade, a Bíblia nos diz que até aqueles que são inimigos de Deus creem em sua existência. Lá em Tiago, você se recorda, capítulo 2, versículo 19, estas palavras: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem, mas eles não se arrependem de seus pecados. Deixe-me dizer para você, se você é um amigo do cristianismo, uma pessoa que tem apenas uma fé no Deus verdadeiro, isso não é o suficiente. Isso que nós aprendemos aqui inicialmente no caso de Lídia, assim como de Cornélio. Nós aprendemos também que sinceridade na religião que você pratica, cristã, não é suficiente para abrir as portas do céu. Esta mulher é sincera. Ela ia para fora das portas daquela cidade junto com aquelas outras mulheres para orar ao Senhor de coração. Cornélio orava ao Senhor de coração. Ele era sincero e provavelmente mais religioso do que você e eu juntos, porque veja, era um homem que se organizava para adorar a Deus e guardava o dia do sabá e dava os seus dízimos e cultuava e enviava o seu sacrifício ao templo e fazia tudo o que era necessário e tinha a sua casa conduzida por ele para buscar o Deus vivo. Ele era o tipo de homem que, quando chegava o sábado, ele dizia: família, é hora de desligar a televisão e descansar e dormir, porque amanhã é o sabá do Senhor. E quando amanhã chegasse, atenção, todo mundo dentro do carro para a igreja adorar o Senhor. Ele era um homem sincero, era um homem que orava de fato ao Senhor, e muitas vezes nós lemos, mas ainda assim não era uma pessoa salva, ainda assim
estava no caminho para a perdição. Você percebe o que a Bíblia está dizendo aqui? Não é suficiente ter nascido no lar evangélico, ou ter abraçado a religião evangélica, ou fazer o seu melhor, ou cantar na igreja, ou ser sincero em sua visita e no seu serviço para a igreja. É necessário algo mais, e este algo mais é o ponto, é o divisor de água entre morte e vida. Crer no Senhor Jesus Cristo Salvador, ir a Ele em arrependimento, em fé. Sem isso não há salvação. Simplesmente não há salvação.